E aí, tudo bem? Olha só, o nosso mundo digital, ele é todo construído numa base de confiança, né? Mas essa confiança, ela não aparece do nada, não. Ela é o resultado de uma batalha constante. É tipo uma corrida armamentista invisível, sabe? De um lado quem cria os códigos, do outro quem tenta quebrar, e é exatamente a história dessa corrida que a gente vai ver hoje. Pensa um pouco aí. Toda vez que a gente faz uma transferência, manda uma mensagem privada, ou até mesmo só navega na internet, a gente está, no fundo, apostando tudo numa fechadura digital. Mas como é que essa fechadura funciona de verdade? E mais importante, como é que a gente sabe que ela é forte o bastante? Então, para responder isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos mergulhar na história da criptografia moderna e focar nessa busca. A busca por um padrão que fosse único, confiável e que pudesse proteger a comunicação de todo mundo. Beleza, vamos lá. A nossa história começa lá nos anos 70. Imagina a cena. Os computadores estão começando a sair dos laboratórios do governo, sabe? Estão entrando de cabeça no mundo dos negócios. E com isso, claro, surge uma necessidade completamente nova de segurança. E a situação, olha, era um verdadeiro caos. Era tipo um velho oeste mesmo. Cada empresa tinha sua própria solução de criptografia. Isso quando tinha, né? O resultado, duas empresas com sistemas diferentes simplesmente não conseguiam conversar de forma segura. E para o comércio digital crescer, ele precisava de confiança. E era justamente isso que estava faltando. Foi aí que uma agência do governo americano, o NBS, que hoje a gente conhece como NIST, entrou em campo. Eles sacaram a jogada. Sem um padrão único, um padrão que fosse testado até o limite, a economia digital simplesmente não ia para frente. A missão deles era clara: criar uma fechadura que todo mundo pudesse usar e principalmente confiar. E com isso, a busca começou. E essa busca nos leva ao primeiro grande protagonista da nossa história, o Data Encryption Standard, ou, como ficou mais conhecido, DES. E o mais interessante aqui, de verdade, foram as regras do jogo que o NBS estabeleceu. Eles não estavam procurando um algoritmo secreto. Muito pelo contrário, a ideia era que a segurança viesse da chave, não do método. O algoritmo em si tinha que ser público, aberto para todo mundo analisar. Isso, para a época, foi uma mudança de mentalidade radical. Então, depois de uma chamada pública, a proposta que mais se destacou veio da IBM. Era um algoritmo que eles tinham batizado de Lucifer. Depois de alguns ajustes de muita análise, ele foi oficialmente adotado em 1976. Nascia ali o primeiro padrão de criptografia público do mundo, o DES. Tá, mas o que é esse tal de DES? Bom, de forma bem simples, ele pega um pedaço de informação, um bloco de 64 bits, e embaralha tudo usando uma chave secreta de 56 bits. Pensa num liquidificador superpotente. Ele faz esse processo em 16 etapas, que eles chamam de rodadas, misturando e espalhando os dados de um jeito que, sem a chave certa, o resultado é só um monte de coisa sem sentido. E o 10 era forte, viu? Foi um avanço gigantesco. Só que, sempre tem um só que, né? Havia uma falha. E o curioso é que não era no algoritmo em si, mas na maneira mais básica de usá-lo. Uma brecha que um invasor um pouco mais esperto poderia explorar. E essa imagem aqui mostra o problema perfeitamente. O DES, na sua forma mais simples, processa cada bloco de dados de forma independente. Olha só, a parte da mensagem que diz $100 é a mesma nas duas ordens de pagamento. O resultado? O bloco criptografado correspondente, aquele ZQ4 ali, também é idêntico. O invasor pode até não saber o que significa, mas ele vê o padrão. E isso já é um problemão. Então, a nossa invasora, que a gente vai chamar de Zelda, saca essa repetição. Ela vê a transferência de $100 para o Brian e aquele bloco criptografado ali. O que ela faz? Ela pode simplesmente copiar esse bloco e colar em outra mensagem, trocando o destinatário para desviar o dinheiro para a conta dela. E o pior, sem precisar quebrar a criptografia. Ela só usou um cópia e cola. A solução para isso foi bem engenhosa, uma técnica chamada encadeamento. A ideia é simples. Em vez de criptografar cada bloco separado, o resultado de um bloco criptografado vira parte da receita para criptografar o próximo. Isso cria uma dependência, uma corrente mesmo. Pensa num efeito dominó. Se você mexer numa peça, todas as outras depois dela também caem, ou melhor, mudam. Beleza, o problema do encadeamento foi resolvido, mas o DS ainda tinha um inimigo pela frente. Um inimigo muito mais poderoso e implacável, o tempo. E claro, o avanço exponencial da tecnologia. E o calcanhar de Aquiles do DS se resumia a um número, esse aqui, 56. Esse era o tamanho da chave do DS, 56 bits.
Uma chave de 56 bits significa 72 quatrilhões de possibilidades. É um número que a gente mal consegue imaginar. Lá em 1976 era impossível testar tudo isso. Mas a gente sabe, né, o poder dos computadores dobra a cada 18 meses. Então, a chave do 10 era um alvo parado, enquanto o poder de ataque só crescia, e crescia muito rápido. A questão não era se iriam quebrar, mas quando. E esse quando chegou bem mais rápido do que muita gente esperava. Em 97, um esforço colaborativo na internet conseguiu quebrar uma chave DES. Já em 98, uma máquina construída só para isso fez o trabalho em questão de dias. Ali era oficial, o reinado do 10 tinha chegado ao fim. Com o 10 aposentado, o mundo precisava de um novo campeão. E dessa vez, a busca pelo sucessor ia ser diferente, ainda mais aberta, global e muito, mas muito mais competitiva. Em 1997, o NIST, aquela mesma agência, tomou a frente de novo. Mas agora o palco era o mundo todo. Eles lançaram uma competição pública, um concurso mesmo, convidando os melhores criptógrafos do planeta a enviarem suas propostas para o que seria o novo padrão de criptografia avançado, o AES. E as regras eram bem claras. O novo padrão tinha que ser mais forte, trabalhar com blocos maiores de dados e, o mais importante, ter suporte para chaves bem maiores. Olha só a diferença. Chaves de 128, 192 ou até 256 bits. Para ter uma ideia, cada bit que a gente adiciona dobra a dificuldade de quebrar na força bruta. Isso aqui foi feito para durar décadas. Depois de anos de análises, de testes públicos, de debates intensos, um vencedor finalmente surgiu. Um novo padrão ouro para a segurança digital foi coroado. E o grande vencedor veio da Holanda. Um algoritmo chamado Rindael, criado por 2 criptógrafos holandeses. E o fato dele não ser americano foi super importante. Ajudou a criar uma confiança global, sabe? Afastou aquele medo de que pudesse ter alguma porta dos fundos secreta do governo. Foi sem dúvida uma vitória da colaboração mundial. Então, para resumir a história, quando a gente compara o 10 com o AES, a gente vê um salto gigantesco. O AES não é só uma versão melhorada, é uma outra categoria de segurança. É maior, é mais forte e fundamentalmente nasceu de um processo global e transparente. É basicamente a fechadura que protege o nosso mundo digital hoje em dia. Hoje, o AES é o padrão. Ele é seguro contra todos os ataques que a gente conhece. Mas aquela corrida, lembra? Ela nunca para. O poder dos computadores continua crescendo. E agora tem um novo jogador no horizonte, a computação quântica. E isso nos deixa com a grande pergunta, né? Por quanto tempo o AES vai reinar? E o que vem depois? A corrida pela fechadura inquebrável, pode ter certeza, ela continua.